Feliz Ano Novo, mãe. Agora, por favor, vá embora. Essas foram as palavras frias que saíram da boca do meu filho antes de ele bater a porta na minha cara. O barulho da batida ecoou por todo o corredor vazio. Eu fiquei ali, paralisada, segurando minha velha mala, incapaz de dar um passo. Tinha viajado 10 horas de ônibus para passar a virada do ano com ele. E acabava de ser expulsa como se fosse uma desconhecida indesejada. Meu nome é Maria, tenho 62 anos. E aquela foi a noite que mudou a minha vida para sempre. Ainda consigo sentir o ar gelado daquele corredor. Não era apenas o frio da estação, mas o frio da rejeição, do abandono. A dor de perceber que o filho que você criou te olha como se você fosse um estorbo. Eu passei meses planejando aquela visita. O Pedro morava na cidade grande há 6 anos. Ele tinha se casado com a Fernanda, uma mulher que nunca teve paciência para conversar comigo. Mas eu não queria confusão. Só queria passar o ano novo com o meu menino, ver o rosto dele, dar um abraço e lembrá-lo de que sua mãe ainda estava viva. Quando cheguei ao prédio dele naquela tarde de 31 de dezembro, eu estava exausta, mas o meu coração estava cheio de alegria. Trouxe comigo uma travessa de empadas caseiras que preparei com minhas próprias mãos, o prato favorito do Pedro desde que era criança. Fiz tudo com o maior amor que uma mãe pode sentir. Toquei a campainha e ouvi passos. A porta se abriu apenas uma fresta. Era ele, o meu Pedro, mas o olhar dele era de alguém que não me reconhecia. Mãe? O que a senhora está fazendo aqui? Vim passar a virada com você, meu filho. Eu te liguei na semana passada, não lembra? Ele olhou para trás nervoso. Ouvi a voz da Fernanda lá de dentro. Quem é, Pedro? É a minha mãe, respondeu ele, sem abrir mais a porta. Houve um silêncio pesado que durou poucos segundos, mas pareceu uma eternidade. Logo ouvi os saltos da Fernanda se aproximando. Ela apareceu ao lado dele e me olhou de cima a baixo com desprezo. Você não avisou que vinha, disse ela, com um sorriso forçado. Sim, eu avisei. Falei com o Pedro na terça-feira. Pedro desviou o olhar, envergonhado. Mãe, agora não é uma boa hora. Nós temos planos. Planos, filho? É ano novo. Pensei que poderíamos ficar juntos. Fernanda cruzou os braços, impaciente. Maria, nós temos uma reserva num restaurante muito fino. Você não pode ir vestida assim, e sem avisar. Ela falava como se eu fosse um problema, como se a minha presença estragasse tudo. Eu só quero ficar um pouco com vocês. Não preciso ir ao jantar chique. Posso ficar aqui esperando, ou vou embora mais cedo. Pedro suspirou fundo. Ele me olhou com aqueles olhos que antes brilhavam de amor por mim, mas que agora só mostravam incômodo. Mãe, sério, não dá. Pedro, eu sou sua mãe. Viajei 10 horas para te ver. Devia ter avisado melhor, interrompeu Fernanda. Não vamos mudar nossa noite por sua causa. Senti algo se quebrar dentro do meu peito, mas tentei manter a dignidade. Tudo bem, eu entendo. Posso pelo menos entrar para beber um copo d'água? Estou muito cansada da viagem. Fernanda olhou para o Pedro. Ele balançou a cabeça negativamente. É melhor não, mãe. A casa está uma bagunça. Uma bagunça. Eu consegui espiar por cima do ombro deles. A sala estava impecável. Tudo brilhava. Havia flores frescas sobre a mesa e taças de cristal alinhadas. Tudo pronto para uma festa. Uma festa da qual eu não podia participar. Filho, por favor. Mãe, já disse que não é um bom momento. Então Fernanda sorriu. Um sorriso cruel e frio. Maria, talvez você possa voltar outra vez, com mais calma e avisando antes. Hoje, realmente, não podemos te receber. Receber-me como se eu fosse uma visita inoportuna e não a mulher que deu à luz ao Pedro, que o criou sozinha depois que o pai foi embora, que trabalhou em 2 empregos para pagar os estudos dele.
Olhei para o meu filho, esperando que ele dissesse algo que me defendesse, que lembrasse de tudo o que passamos juntos. Mas ele apenas baixou a cabeça. Desculpa, mãe. Feliz Ano Novo. E fechou a porta. Fiquei ali parada diante daquela porta fechada, ouvindo o barulho da chave girando na fechadura. Ouvi as vozes dele se afastando. Ouvi uma risada, a risada da Fernanda. Pela primeira vez em muitos anos, me senti completamente sozinha no mundo. Peguei minha mala e desci as escadas devagar. Saí do prédio. A noite já tinha caído. As ruas estavam cheias de gente feliz, carregando sacolas de comida e bebidas, prontos para celebrar a virada. Eu não tinha para onde ir, não conhecia ninguém naquela cidade enorme. O último ônibus de volta para o meu povoado tinha partido há 1 hora. Caminhei sem rumo, com as pernas tremendo. Não sei se era pelo frio ou pela tristeza, provavelmente pelas duas coisas. Cheguei a uma praça pequena e vi um banco debaixo de uma árvore. Sentei ali. Abri minha mala e tirei as empadas que tinha feito com tanto carinho. Olhei para elas e comecei a chorar. Chorei baixinho, para ninguém ver meu desespero. Às vezes a gente entrega o coração para quem não merece, não é verdade? Você já sentiu essa dor de se decepcionar profundamente com alguém que amava tanto? Me conta aqui nos comentários. Quero saber a sua história. A noite foi ficando mais gelada. Eu continuava naquele banco, perdida, sem saber o que fazer ou o que sentir. Foi quando vi uma cena que mudaria meu destino. Do outro lado da praça, um vulto caminhava devagar. Era uma senhora, bem velhinha, andando descalça. Os pés dela estavam inchados e sujos, arrastando no chão frio a cada passo. Ela usava um vestido rasgado e tremia sem parar. As pessoas passavam apressadas e fingiam que ela não existia, como se fosse invisível. Mas eu a vi. E mesmo com a minha própria dor me consumindo, algo me fez levantar daquele banco. Antes de contar o que aconteceu com aquela senhora naquela noite, preciso que você entenda quem eu era antes de tudo isso. Meu nome é Maria. Nasci num vilarejo pequeno no interior, onde todo mundo se cumprimenta pelo nome, e as casas vivem com as portas abertas. Cresci sentindo o cheiro de café fresco e ouvindo o sino da capela marcar as horas do dia. Casei muito nova. Tinha apenas 19 anos quando conheci o Antônio, pai do Pedro. Ele era um homem bonito, de mãos calejadas de trabalho e conversa mansa. Nos casamos em maio de 1984. Lembro desse dia como se fosse hoje. Meu vestido simples, mas impecável. As flores do campo que minha mãe colocou no meu cabelo. E o olhar do Antônio quando entrei na igrejinha. Achei que nosso amor nunca acabaria. O Pedro nasceu no ano seguinte, em abril de 1985. Foi o bebê mais lindo que meus olhos já viram. Tinha os olhos do pai e o meu nariz pequeno. Ele quase não chorava, vivia sorrindo. Desde o momento em que o peguei no colo, soube que aquele menino era a razão da minha vida. O Antônio trabalhava numa oficina mecânica. Eu ficava em casa, cuidando de Pedro e esperando meu marido chegar à tarde. A gente tinha pouco dinheiro, é verdade, mas éramos felizes. Pelo menos, eu achava que éramos. Os primeiros anos foram uma bênção. O Antônio brincava com o Pedro no quintal depois do expediente. Colocava o menino nos ombros e ensinava o nome dos passarinhos que voavam por ali. Mas o tempo passa e as pessoas mudam. Quando o Pedro fez 7 anos, o Antônio começou a chegar tarde. Cheirava bebida barata e, às vezes, a perfume de outra mulher. Eu fazia perguntas, ele se irritava, gritava comigo, dizia que eu era uma mulher sem graça e sem ambição. Numa manhã de outubro de 1992, acordei e o Antônio não estava. As roupas dele tinham sumido do armário. A escova de dentes não estava mais no banheiro. Na mesa da cozinha, encontrei um papel amassado. Não aguento mais essa vida.
adeus. Foi só isso. 6 palavras. Anos de dedicação jogados fora num pedaço de papel sujo. O Pedro perguntou pelo pai durante meses. Onde está o papai, mãe? Eu mentia. Dizia que ele estava trabalhando longe, mas que logo voltaria. O Antônio nunca voltou. Nunca ligou. Nunca quis saber do filho. Simplesmente desapareceu. Como se a gente nunca tivesse existido. Me vi sozinha no mundo com um menino de 7 anos e a carteira vazia. Tive que virar uma leoa para sobreviver. Arrumei emprego lavando e passando roupa para fora. Acordava às 4 da manhã. Deixava o Pedro com a vizinha e trabalhava até a noite cair. Minhas mãos ficavam em carne viva por causa da água sanitária e do ferro quente. Minhas costas travavam de tanto esforço, mas eu não reclamava. Fazia tudo pelo meu filho. O Pedro cresceu forte, saudável e muito inteligente. Era o orgulho da escola. Os professores sempre me diziam que ele tinha um futuro brilhante pela frente se continuasse estudando. E eu me agarrei a essa esperança com todas as forças. Trabalhei dobrado, economizava cada moeda, deixava de comer carne para comprar os cadernos dele. Usava sapatos furados para que ele pudesse ter um tênis decente. Quando Pedro terminou o ensino médio, chorei de alegria. Quando ele ganhou uma bolsa para estudar engenharia na capital, senti que tinha tocado as estrelas. Mãe, vou te dar muito orgulho, ele me prometeu no dia da partida. Vou te devolver em dobro tudo o que a senhora fez por mim. Eu o abracei, beijei a testa dele e dei minha bênção. Só seja feliz, meu filho. É tudo o que eu peço. Os primeiros anos dele na cidade grande foram bons. O Pedro me ligava toda semana. Contava das aulas, dos novos amigos, dos sonhos. Eu mandava dinheiro sempre que sobrava algum. E mandava as empadas que ele tanto amava quando batia a saudade da comida de casa. Ele se formou com honras em 2010. Eu viajei para Formapura, sentei lá no fundo com o meu melhor vestido, chorando de emoção enquanto ele subia no palco para pegar o diploma. Naquele dia, ele me disse: Mãe, essa vitória é sua. Tudo que sou devo a você. E eu senti que todo o meu sofrimento tinha valido a pena. Todo aquele esforço, as noites sem dormir, cada dor nas costas, parecia ter valido a pena. Mas então, o Pedro conseguiu um emprego excelente numa multinacional. Começou a ganhar muito dinheiro, uma quantia que eu nunca tinha visto na vida. E foi aí que os telefonemas começaram a diminuir. O que era uma vez por semana virou quinzenal, depois mensal, até que quase pararam. Em 2019, o Pedro me ligou para avisar que tinha se casado. Casado! E por que você não me avisou, meu filho? Eu queria tanto estar lá. Foi uma cerimônia pequena, mãe, muito íntima. Só nós dois e o juiz. A esposa dele se chamava Fernanda. Vinha de uma família rica. Tinha estudado nos melhores colégios. Falava inglês fluentemente e usava roupas de marcas que eu nem sabia pronunciar. Eu a conheci pessoalmente apenas uma vez, quando fui visitá-los, 6 meses depois do casamento. Ela me cumprimentou com 2 beijinhos no rosto, mas sem encostar a pele. Aquele cumprimento que a gente dá em alguém distante, não na mãe do próprio marido. Muito prazer, Dona Maria, disse ela, com aquele sorriso perfeito e gelado. Dona Maria, não sogra nem mãe. Me tratou com formalidade, como se eu fosse uma estranha. Durante aquela visita, que durou só 3 dias, percebi muitas coisas. A Fernanda nunca me deixava entrar na cozinha. Dizia que já tinha encomendado a comida, que eu não precisava me preocupar. Mas eu queria cozinhar para o meu filho. Queria fazer o prato que ele gostava. O Pedro também não insistiu. Ele só sorria e dizia: Fica tranquila, mãe. Descansa. A senhora já trabalhou demais na vida. Mas eu não queria descansar. Eu queria me sentir útil. Queria sentir que ainda tinha algum valor na vida dele. Antes de ir embora, deixei um envelope com dinheiro para o Pedro. Era tudo o que eu tinha economizado naquele ano. Toma, filho. Compra alguma coisa que você esteja precisando. Ele olhou para o dinheiro e depois olhou para Fernanda. Ela deu um sorriso de deboche. Maria, nós ganhamos muito bem. Não precisamos do seu dinheiro.
Mas eu quero dar. Por favor, aceita. O Pedro pegou o envelope, mas vi no olhar dele que sentia vergonha. Vergonha da esposa rica, ver que a mãe pobre estava tentando ajudar. Voltei para minha casa com o coração apertado. Algo tinha mudado no meu menino. Ele não era mais aquele garoto que me abraçava forte. Não era mais o jovem que me contava seus sonhos. Tinha virado outra pessoa, alguém que eu já não reconhecia. Os anos seguintes foram duros. As ligações ficaram raras e as visitas nunca mais aconteceram. Eu tentava não incomodar. Não queria ser a sogra chata, mas a saudade doía. Sentia falta da voz dele, da risada. Então chegou dezembro de 2025. Decidi que não passaria mais um ano novo sozinha. Decidi que, mesmo sem convite, iria até lá só para dar um abraço nele, para lembrá-lo de que eu ainda existia. Preparei as empadas, comprei a passagem e viajei aquelas longas horas com o peito cheio de esperança. Nunca imaginei que terminaria com uma porta batida na minha cara. Enquanto conto isso, fico pensando onde você está agora me ouvindo. Escreva o nome da sua cidade aqui nos comentários. Quero sentir que não estou sozinha nessa conversa. Agora, volte para aquela noite de Ano Novo, para aquele banco gelado da praça e para a senhora descalça que mudaria meu destino. Porque às vezes, quando a gente acha que perdeu tudo, a vida nos manda um sinal. Aquela senhora caminhava bem devagar pela praça. Os pés descalços deixavam marcas úmidas na calçada fria. Eu a observava do meu banco, ainda com a travessa de empadas no colo e as lágrimas secando no rosto. As pessoas passavam por ela e desviavam. Alguns olhavam com nojo. Um casal jovem até atravessou a rua para não passar perto. Um homem de terno gritou: "Sai do caminho, velha!" Ela não respondeu. Continuou andando, tremendo de frio. Senti um aperto no peito. Uma mistura de tristeza e revolta. Como o ser humano pode ser tão cruel? Como podem ignorar alguém que precisa tanto de ajuda? E aí eu lembrei. Lembrei que eu também tinha sido ignorada naquela noite. Meu próprio filho me fechou a porta, me tratou como se eu fosse invisível. Talvez por isso eu conseguisse enxergar aquela senhora. Porque eu sabia exatamente qual era a dor de não ser vista. Levantei do banco. Minhas pernas ainda tremiam, mas caminhei até ela. Quando cheguei perto, pude ver melhor. O cabelo branco estava embaraçado e sujo. O rosto marcado por rugas profundas de sofrimento. Mas os olhos dela, apesar de cansados, tinham algo diferente. Uma luz, uma espécie de sabedoria antiga. "Com licença, senhora", falei com a voz suave. Ela parou e me olhou. Os olhos dela encontraram os meus. "Sim, minha filha." A voz dela era fraca, mas muito gentil. "Está muito frio. A senhora tem onde passar a noite?" Ela sorriu. Um sorriso triste, mas cheio de paz. "Não, minha filha, não tenho para onde ir. Mas não se preocupe. Já estou acostumada." Acostumada. Aquela palavra doeu fundo no meu coração. Olhei para os pés dela. Estavam inchados, cheios de calos e feridas. Não conseguia nem imaginar a dor que ela sentia a cada passo. "Espera aqui um minutinho, por favor." Corri de volta para o meu banco e abri a mala. Peguei meu casaco de lã mais grosso, aquele que eu tinha trazido por causa do frio da cidade grande. Peguei também um par de chinelos confortáveis que eu usava para descansar. Não eram novos, mas protegiam do chão gelado. Voltei até ela. "Toma, senhora. Veste isso, por favor." Estendi o casaco e os chinelos. Ela me olhou com os olhos arregalados de surpresa. "Não, menina, não posso aceitar. Você também vai sentir frio." "Eu estou bem. Por favor, aceita." Insisti tanto que ela acabou pegando o casaco. Vestiu devagar, com as mãos tremendo, e depois se abaixou para calçar os chinelos. Quando levantou a cabeça, os olhos estavam cheios de lágrimas. "Deus te abençoe, minha filha." Quase ninguém olha na minha cara. "Como a senhora se chama?" Ela pensou um pouco antes de responder. "Pode me chamar de Joana." "Prazer, dona Joana. Eu sou a Maria." Ficamos ali paradas no meio da praça,
enquanto as pessoas passavam, apressadas ao nosso redor, se arrumando para a festa. Já dava para ouvir o barulho dos fogos de artifício estourando longe. Faltavam menos de 2 horas para meia-noite. E você, Maria, o que faz aqui sozinha? Perguntou a Joana. Uma senhora como você devia estar com a família. Sentiu um nó na garganta. Minha família. Minha família não me quer por perto esta noite. Joana balançou a cabeça devagar, como se entendesse perfeitamente o que eu estava dizendo. Os filhos às vezes esquecem de onde vieram, disse ela com a voz suave. Ganham o mundo e sentem vergonha das raízes. A senhora também tem filhos? O olhar dela ficou triste, distante. Tive uma menina. Faleceu já faz uns 12 anos. Doença ruim. Desde então, fiquei sozinha no mundo. Sinto muito, dona Joana. É a vida, filha. Uns partem, outros ficam, e a gente tem que aprender a seguir em frente. Sentamos juntas no banco de madeira. Abri a vasilha com as empadas. A senhora está com fome? Os olhos dela brilharam. Não como nada desde hoje de manhã. Então vamos jantar juntas. Fiz essas empadas para o meu filho, mas, bom, ele não quis. Tirei o pano de prato de cima. Ainda saía uma fumacinha. O cheiro gostoso da massa caseira encheu o ar gelado. Joana deu a primeira mordida e fechou os olhos. Faz anos que não como uma comida tão gostosa, disse ela com a voz embargada. Obrigada, Maria. Obrigada de coração. Comemos sem dizer uma palavra por alguns minutos. Em volta da gente, as famílias passavam rindo, carregando embrulhos, correndo para chegar em casa antes que o relógio marcasse meia-noite. Sabe de uma coisa, Maria? Disse a Joana derretente. Eu ando por essas calçadas há 5 anos. Já vi milhares de pessoas passarem por mim. Sabe quantas pararam para perguntar se eu precisava de alguma coisa? Quantas? 3. Você é a terceira. Só 3 pessoas em 5 anos. Senti um peso enorme no peito. As pessoas têm medo, continuou Joana. Medo de encarar a pobreza. Medo de ver o sofrimento de perto. Porque se elas olharem de verdade, vão ter que admitir que um dia podem acabar no meu lugar. Mas a senhora não dá medo, dona Joana. A senhora só precisa de uma mão amiga. Ah, minha filha, você tem um coração de ouro. Tenho certeza de que algo maravilhoso vai acontecer com você. A vida sempre devolve o bem que a gente faz. Eu não conseguia acreditar naquilo. Naquele momento, sentada num banco gelado, depois de ter sido expulsa pelo meu próprio filho, eu duvidava que a vida fosse justa. Mas fiquei calada. Continuei comendo minha empada, dividindo aquele instante com uma desconhecida, que estranhamente parecia mais minha família do que meu próprio sangue. Terminamos de comer e guardei as empadas que sobraram na bolsa. Pensei que talvez pudesse vendê-las no dia seguinte para conseguir o dinheiro da passagem de volta. Maria, você tem onde dormir hoje à noite? Perguntou Joana. Não, o último ônibus já partiu e eu não tenho dinheiro para pagar hotel. Eu conheço um albergue aqui perto. É para quem vive na rua. Não é bonito, mas pelo menos tem um teto. E a senhora? Onde vai dormir? Tem uma marquise, 2 ruas para baixo. Costumo ficar lá. É protegido do vento. Olhei para ela. Aquela senhora idosa, que até poucos minutos atrás estava descalça e sem lar, ainda estava preocupada em me ajudar. Não, eu disse firme. Vamos juntas para esse albergue. As 2. Ela balançou a cabeça negativamente. O albergue tem poucas camas e no ano novo está sempre lotado. É melhor você ir sozinha. Então dormiremos juntas na marquise. Não, filha. Você não pode. Dona Joana, por favor. A senhora me fez companhia quando eu mais precisava. Agora deixe eu fazer companhia para a senhora. Ela me encarou por um momento, depois sorriu. Um sorriso cheio de carinho e gratidão. Está bem, Maria. Vamos juntas. Levantamos do banco. Caminhamos de braços dados pela calçada escura.
O vento cortava o rosto e os fogos de artifício já iluminavam o céu, anunciando que o ano novo tinha chegado. Eu não tinha casa, não tinha filho por perto, mas estranhamente não me sentia sozinha. Eu tinha Joana. Estávamos a poucos metros da marquise onde passaríamos a noite, quando, de repente, luzes fortes de faróis iluminaram as nossas costas. Um carro preto, luxuoso, freou bruscamente ao nosso lado. O pneu cantou no asfalto. Meu coração disparou. Pensei que fosse a polícia ou alguém querendo nos expulsar dali. Mas a porta do motorista se abriu e um homem jovem, bem vestido, desceu correndo, com o rosto banhado em lágrimas. Vovó! Vovó Joana! Graças a Deus! Eu congelei. Olhei para Joana. Ela sorriu. Um sorriso confuso, mas carinhoso. É o meu netinho, o Tiago. Acho que ele veio me buscar. O rapaz abraçou aquela senhora suja e descalça, como se ela fosse o tesouro mais valioso do mundo. Ele chorava soluçando. Nós te procuramos pela cidade inteira. Achamos que tinha acontecido pior. Por que a senhora saiu de casa, vovó? Joana acariciou o rosto dele. Eu só queria ver as luzes, meu filho. Mas aí esqueci o caminho de volta. A cabeça da vovó já não é mais a mesma. Foi então que o Tiago me notou. Ele viu que a avó usava um casaco que não era dela e chinelos que não combinavam. Viu que eu estava tremendo de frio, vestindo apenas uma blusa fina, segurando minha mala e a vasilha de empadas. Quem é a senhora? Perguntou ele, limpando as lágrimas. Antes que eu pudesse responder, Joana segurou minha mão. Essa é a Maria, ela é um anjo, Tiago. Ela me deu o casaco dela, me deu os sapatos e dividiu a comida dela comigo. Ela ia dormir na rua comigo para eu não ficar sozinha. O rapaz me olhou nos olhos. Vi gratidão pura naquele olhar. A senhora cuidou da minha avó quando ninguém mais olhou para ela. Eu fiz o que qualquer um faria. Respondi com a voz baixa. Não, dona Maria. Hoje em dia quase ninguém faria isso. Ele abriu a porta de trás do carro. Por favor, entrem, as duas. Não, moço, eu não posso. Eu vou para o albergue. De jeito nenhum, interrompeu ele, firme. Hoje é ano novo. A senhora não vai passar a noite no albergue. A senhora vem conosco. Minha família precisa te agradecer. Naquela noite, eu não dormi numa marquise fria. Eu fui levada para uma casa enorme, num bairro nobre, muito mais chique do que o apartamento onde meu filho morava. Fui recebida não com desprezo, mas com aplausos. A mãe do Tiago chorou ao me abraçar. Eles me ofereceram um banho quente, roupas limpas e um lugar na mesa principal. Enquanto eu comia o melhor jantar da minha vida, cercada de gente que me tratava com carinho, meu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem. Mãe, a Fernanda brigou comigo. O jantar foi horrível. Comida demorou e voltamos para casa sem nos falar. Estou me sentindo mal pelo que fiz. Onde a senhora está? Eu olhei para a mensagem. Olhei para o Tiago, rindo com a avó Joana. Olhei para a mesa farta e para aquelas pessoas desconhecidas que me acolheram como família. Respirei fundo e desliguei o celular. Naquela noite, eu não responderia. O Pedro escolheu o caminho dele. E Deus, em sua infinita sabedoria, escolheu o meu. Eu tinha perdido um filho ingrato, mas ganhei uma nova família que soube valorizar o meu coração e não a minha aparência. A vida tem dessas coisas. Ela tira o que não serve mais para dar espaço ao que realmente importa. Daquele dia em diante, nunca mais passei fome. A família da Joana me contratou para ser governanta e cozinheira da casa. Minhas empadas ficaram famosas nas festas deles. Eu descobri que o sangue faz parentes, mas é a lealdade e o amor que fazem uma família. E você? O que faria no meu lugar? Teria perdoado o Pedro ou seguiria em frente como eu fiz? Essa história é para te lembrar que o mundo dá voltas. Nunca despreze ninguém, pois a mão que você ignora hoje
pode ser a única estendida para você amanhã. Se você gostou dessa história e se emocionou comigo, me diga aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Quero mandar um beijo para você. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais histórias que tocam o coração. Feliz Ano Novo e que Deus abençoe o seu caminho.